Agora o que a gente vai fazer? Vamos listar esses elementos do nosso array aqui nas tabelas de forma dinâmica. Então para isso eu vou criar uma outra função que vai ser a função que vai listar os dados que tem dentro do nosso array. Então vou chamar essa função de lista tabela. Por que lista tabela? Porque a gente quer listar ela em modo tabela. Como nós fizemos na aula passada, aqui tinha o nosso tr, o nosso td, a gente vai ter que fazer essa inserção de forma dinâmica agora. Para isso a gente então vai ter que pegar o nosso elemento id, que é o nosso body, e aqui dentro do nosso tbody a gente vai colocar os nossos elementos filhos, que são os nossos trs, que são as nossas linhas, e os nossos tds, que são os filhos das nossas linhas, beleza? Então vamos lá, vou te mostrar na prática aqui de forma simples e fácil. Então a gente copia o nosso id para a gente manipular os dados a partir daqui. Então vamos criar aqui uma variável chamada de tbody e vamos acessar ela. Para acessar, como você viu, é só digitar aí document.getElementById, porque a gente quer pegar algum elemento por id, que é o que a gente colocou aqui, beleza? E a gente vai colocar o nome desse elemento aqui dentro. Depois a gente tem que listar os itens do nosso array aqui dentro. Então para isso a gente vai ter que utilizar o for para acessar o nosso array e depois ver quantos registros tem dentro desse array. Então basta utilizar o for. Eu vou criar uma variável i que vai inicializar com 0. Depois eu vou falar que essa variável i ela vai ter que ser menor que o nosso array. E o que? Para a gente pegar a quantidade de elementos que tem dentro desse array, então a gente coloca this.array.length. Lembra que o ponto push a gente adiciona um elemento no nosso array e o ponto length a gente sabe a quantidade de registro que tem dentro desse array, beleza? E depois a gente incrementa o nosso i. Então agora eu consigo percorrer todos os elementos do nosso array. Depois que a gente percorreu cada elemento, a gente vai ter que criar cada linha para cada cadastro que o usuário fizer. Então para criar o nosso tr, a gente pode criar uma variável aqui chamada de tr mesmo. E vamos falar que o nosso tr pertence ao nosso body e vamos utilizar aqui uma função chamada insertRow. Essa função tem um papel de criar uma nova linha dentro da nossa tabela, que no caso dentro do nosso tbody. Depois basta eu pegar e criar as minhas colunas, que são os meus tds. Então também eu já vou criar aqui um td e cada td desse eu vou colocar um nome para a gente saber qual o nome da coluna. Eu vou colocar td_id, que ela vai receber quem? O nosso tr. Insert cell. Essa função ela vai inserir então uma nova coluna e atribuir essa nova coluna a esse td, a essa variável td_id que a gente criou aqui. Eu vou fazer o mesmo para todas as colunas da nossa tabela. No caso aqui é a coluna id, depois a coluna preço, depois a coluna produto. A gente pode colocar o nome que a gente quiser, tá? Nessas variáveis e depois o nosso valor e por fim também vamos adicionar o nosso td ação. Agora vamos entender o que aconteceu. A gente criou então um método chamado lista tabela, que dentro dele a gente percorre todos os elementos do nosso array e cria as nossas linhas e colunas. Agora para a gente visualizar isso daqui funcionando, dentro da nossa função principal, que é o nosso salvar, quando ele chama aqui, valida os campos, adiciona, aqui no final ele vai ter que sempre listar os dados dessa tabela para o usuário. Então aqui, ao invés de a gente agora mostrar aqui no console, por exemplo, vamos então chamar a nossa função lista tabela para estar mostrando essa tabela para o usuário. Agora que a gente chamou esse método, a gente consegue ver na prática funcionando aqui. Então quando o usuário adicionar aqui um elemento, olha lá, tá vendo que ele criou uma linha nova e mostrou para o usuário. E se o usuário cadastrar outra linha, ele vai adicionar novamente e assim por diante vai ficar adicionando várias linhas aí para cada produto adicionado na nossa tabela de forma dinâmica. Agora vamos inserir os nossos dados do nosso array dentro da nossa tabela. Agora ficou fácil, né? Como que a gente faz isso? Agora a gente pega a nossa variável de cada coluna, no caso aqui a primeira coluna é o nosso td_id, e para a gente colocar um dado, uma informação dentro dela, a gente basta utilizar aqui o winner text. E vamos falar que essa variável td aqui, quem que ela vai ter que receber? Simplesmente o nosso array produtos. Aí a gente precisa falar qual que é a posição desse nosso array. Nesse caso aqui, a gente abre e passa o valor do nosso i. E agora a gente quer saber qual campo que é ele. E o campo que a gente atribuiu aqui no nosso objeto produto se chama id. Então eu quero acessar o nosso ponto id. Beleza, aqui ele já vai estar mostrando o ID daquele produto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para minha coluna produto, valor e ações. Então já copio aqui, posso trocar aqui e aqui agora é o meu TD produto e aqui então dentro do nosso produto a gente vai acessar aqui o nosso produto ponto, a gente chamou de nome produto. E depois também já vou adicionar aqui o TD valor ponto inner text, vai receber a nossa this.array, que a gente quer acessar o nosso array na posição i, que é a posição que ele está no nosso for, ponto, e a gente chamou de preço, ponto preço, beleza. Então isso ele já vai estar mostrando para a gente aqui na tela.
Então se eu vim aqui cadastrar um produto A com valor 1, galera, aqui ó, eu escrevi inner text com T minúsculo, é T maiúsculo, beleza? Salvando e testando de novo, então só adicionar o produto 1 e adicionar, pronto, adicionou um novo item. E agora se você observar, quando a gente adicionar o próximo produto, olha o que vai acontecer. Ele duplica esse nosso registro, e assim por diante. Se o usuário cadastrar um outro produto, ele vai duplicar o nosso registro. Por quê? Porque a gente precisa primeiro limpar o nosso tbody, ou seja, os dados que estão aqui dentro, e depois na próxima vez que o usuário apertar salvar, ele traz de novo os dados do nosso array. Então para isso, aqui debaixo do nosso tbody, aqui onde a gente criou a nossa variável, basta a gente então acessar o nosso tbody.innerText e vamos deixar ele inicialmente vazio, porque toda vez que o usuário apertar, ele vai ter que vir vazio. Por exemplo, nesse primeiro momento, ele está vindo vazio. Na hora que o usuário apertar aqui um novo produto A com valor 1 e adicionar, beleza, adicionou o primeiro valor. Na hora que ele adicionar um produto B, ele já mostrou o novo produto. Então se eu ficar adicionando, agora ele vai mostrar corretamente cada item que tem dentro do nosso array de forma dinâmica, beleza? Agora vamos só fazer o alinhamento que a gente fez lá na aula passada, onde a gente deixou aqui o nosso ID alinhado ao centro, né? Esses valores da primeira coluna aqui, ele tem que começar alinhado ao centro. Então se a gente abrir aqui o nosso CSS, a gente tinha criado aqui uma classe aqui chamada de center. Toda vez que a gente chamar esse center, ele vai ter que trazer o nosso texto alinhado ao centro, beleza? Então a gente vai fazer isso daqui de forma dinâmica também. Quem que tem que ser alinhado ao centro? Que nesse caso aqui a gente definiu o ID. Se a gente voltar no nosso HTML aqui, ó, a gente tem que colocar uma classe center dentro do nosso TD, no caso primeiro aqui do nosso ID, que é o nosso primeiro TD, mas como a gente está fazendo isso de forma dinâmica, a gente tem que fazer aqui no nosso JavaScript. Então vamos voltar aqui na nossa tabela. Quando então ele criar a nossa tabela, a gente pode vir aqui, ó. E quem que é aquele campo? É o nosso TD ID, né? Então a gente pode vir aqui, acessar o nosso TD ID e adicionar uma classe dentro dela. E para adicionar uma classe dentro desse nosso elemento TD, que é o nosso primeiro elemento, a gente utiliza aqui então a função classList. E depois a gente coloca aqui o add, que a gente quer adicionar uma classe dentro desse TD nosso. E o nome dessa classe vai chamar center. Então se agora a gente salvar aqui e colocar um produto qualquer aqui e salvar, olha lá, observa que agora nossos elementos está no centro. Porque se a gente abrir aqui o nosso elemento e acessar aqui o nosso conteúdo, e depois dentro do nosso tbody e abrir aqui o nosso tr, você vai perceber que ele cria uma classe dentro desse nosso TD de forma dinâmica, beleza? Então agora o usuário pode cadastrar quantos elementos quiser e ele vai sempre atualizar o nosso array. Agora vamos então colocar os nossos botões de editar e excluir aqui. Nós podemos criar um elemento do tipo imagem. Para criar esse elemento a gente então cria uma variável. Eu vou chamar essa variável de imgEdit, que vai ser a imagem de edição. E eu vou basicamente criar um novo elemento. Para isso eu digito aqui um document.createElement. E aqui a gente passa o nome do elemento que a gente quer criar, do nosso HTML. O elemento se chama img. Então agora a gente já criou um elemento do tipo imagem. E agora a gente vai colocar o caminho da nossa imagem dentro desse nosso elemento. Então a gente vem aqui dentro do nosso imgEdit.src, que é onde a gente coloca o caminho da nossa imagem. E a gente vai colocar o caminho que ela está salva. Ela está dentro da pasta img. Então coloca aqui img barra e se chama edit.svg. Então a gente coloca aqui edit.svg. Depois que a gente criou esse elemento, a gente precisa colocar esse elemento dentro do nosso TD ações. Para isso, basta a gente utilizar então o append_child. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui dentro do meu TD ações.append_child, eu vou colocar o nosso elemento img. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando para mim que a minha imagem é um filho da minha TD ações. Basicamente ele está fazendo isso daqui, ó. Dentro do meu TD, eu estou falando que dentro do meu TD eu estou adicionando aqui uma tag do tipo img, beleza? E simplesmente o append_child faz isso. Ele coloca essa tag como filha da tag acima dela, que no caso é o TD. E nesse caso o nosso TD é o nosso TD ações, beleza? É isso que está acontecendo aqui. Vamos ver isso daqui na prática. Então, se a gente salvar e atualizar, vou colocar um produto qualquer, eu vou colocar um preço qualquer. Pronto, o nosso elemento ali já está sendo exibido. Se a gente observar aqui no nosso HTML, a gente abrir aqui o nosso body, depois o nosso main, e a gente vai acessar aqui o nosso content, a nossa div content, dentro dele tem o nosso table, e dentro dele tem o nosso tbody, e dentro do nosso tbody tem o nosso tr. E aqui dentro do nosso tr nós temos um td, que é o último td onde a gente exibe as nossas ações. E dentro do nosso td nós criamos uma tag filha img, e depois a gente passou o caminho dessa imagem
para dentro dessa tag filha, beleza? E para colocar essa tag dentro do nosso TD, basta utilizar aqui o append child para falar que ele é filha desse TD aqui, beleza? Vamos fazer isso agora para adicionar o nosso botão de excluir. É a mesma coisa, então a gente cria uma outra variável aqui e vamos chamar de img delete. Vou falar que ele também vai ser um documento criado, então document.create element, e a gente vai criar também um elemento do tipo imagem. Ele vai ter o caminho src dele, que está dentro da pasta img barra, e no caso se chama delete.svg. Beleza, e depois no final a gente fala que esse nosso elemento img criado, ele tem que ser também uma filha do nosso td ações. Então aqui embaixo, então, eu coloco meu td ações, append child, e passo aqui o meu elemento img delete. Pronto, aqui dentro agora a gente vai ter dois elementos criados dentro dessa td ações, beleza? Na prática a gente vê aqui, pronto, ele criou cada elemento de forma dinâmica na nossa tabela. Então se a gente adicionar de novo, ele vai estar adicionando infinitamente aí dentro do nosso array cada produto de forma totalmente dinâmica. Então galera, agora vamos fazer o nosso botão cancelar. Toda vez que a gente apertar em cancelar, ele vai ter que limpar esses campos aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? Simples, a gente já criou aqui embaixo a nossa função cancelar. Quando o usuário preencher os valores ali e apertar cancelar, ele vai ter que limpar. E quem são esses valores? São o nosso document element by ID que a gente está pegando e acessando o valor dele. Então a gente já recebe esses dados aqui e vamos falar que esse valor dele vai ter que ser igual a vazio. E vamos fazer a mesma coisa aqui então para o nosso preço, onde a gente vai falar também que o nosso campo preço também vai ter um valor vazio. Então agora se eu salvar e testar, ó, se o usuário apertar aqui e apertar cancelar, ele vai limpar esses nossos campos, beleza? Só que o que acontece? Se o usuário cadastrar um produto aqui qualquer e apertar salvar, ele tem que limpar esses campos depois de apertar salvar. Senão, se ele apertar duas vezes, ele vai cadastrar o mesmo produto duas vezes. Se ele apertar três vezes, olha lá, ele vai ficar cadastrando porque o cara não limpou e não preencheu. Então, para isso, a gente tem que limpar depois que a gente apertar a função salvar. A gente tem que chamar essa função cancelar aqui. Então, a gente voltando aqui no nosso salvar, depois que ele lista os dados na nossa tabela, simplesmente a gente chama a nossa função cancelar. Simples assim. Agora, toda vez que o usuário cadastrar um produto, ó, um produto A com valor aqui 12, ele vai salvar e vai limpar os campos. Ó. Pronto, cadastrou e limpou os campos. Agora, se ele colocar o produto B e salvar, pronto, ele cadastrou o produto B e limpou os meus campos. Beleza? Então, ele implementou na minha tabela aqui um item 1, 2, só que ele limpou os campos porque a gente chamou o nosso método cancelar aqui. Beleza? Então, galera, na aula de hoje é isso. Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade, onde a gente vai fazer agora a parte de editar esses campos. Ou seja, a gente vai editar os itens do nosso array e também vamos deletar o item do nosso array, tá bom? E a gente vai limpar de forma dinâmica aqui na nossa tabela e atualizar para o usuário o valor dos dados que tem dentro do nosso array, beleza? Nessa aula, então, você entendeu o conceito aí de array e também manipulação de tabela, utilizando aqui o insert row para criar as linhas da nossa tabela, que são os nossos TRs, e o nosso insert cell para criar as nossas colunas da nossa tabela, beleza? Então na próxima aula eu te espero para a gente dar continuidade a esse projeto, beleza? Aproveite para deixar o seu like se você te ajudou e também seguir o nosso canal se você ainda não é um seguidor. Então até a próxima aula, valeu!